Capítulo 7. Boulevard Svitnoy. A lateral da jangada se acotovelou contra um homem afogado. Ele estava pendurado com as costas curvadas para cima, sentindo o fundo com as mãos. Ele havia perdido algo lá, provavelmente. Artyom sentiu pena dele e ele quase conseguiu nadar até Svitnoy. Ou será que ele não tinha ido muito longe quando fugiu? Como estão as coisas com os malucos em sua casa? Artyom fingiu que não era com ele que estavam mexendo com as perguntas. Ele ficou quieto. Mas eles não desistiram. Ei, amigo. É com você que estou falando. Eu disse, como estão as coisas com os malucos em Alexeyenskaya? Tudo bem. Ok, isso significa que alguns ou você matou todos os seus? Não temos nenhuma aberração. Sim, você tem. Eles estão em toda parte, meu amigo. Eles são como ratos. Você tem que ter alguns. Eles espreitam, os bastardos. Vou ter isso em mente. Mas eles não serão capazes de se esconder para sempre. Vamos descobrir quem eles são. Cada um deles, os animais, nós vamos resolver isso. Use a régua e os compassos em todos eles. Certo, Bélias? No local. Não há lugar para malucos no metrô. Não temos ar para respirar. Eles não comem apenas cogumelos, eles comem nossos cogumelos. O nosso, entendeu? O meu e o seu. Não haverá espaço no metrô para nossos filhos, porque o deles vai levar tudo. Tem que ser nós ou eles. Nós, pessoas normais, temos que manter a linha, porque esses animais ficam juntos. Uma mão foi colocada no ombro de Artyom. De maneira camarada. O primeiro, inchado, bolsas sob os olhos, uma pequena barba em cunha, mãos inchadas com excesso de água. O segundo, coberto de tatuagens de pólvora finamente trabalhadas, rosto marcado com marcas, testa com 2 dedos de altura. O terceiro, um capanga de cabeça raspada com uma única sobrancelha preta fundida, ele definitivamente não era um ariano. Os outros 2 se derreteram na escuridão. As pessoas são como porcos, entendeu? Eles estão com o focinho preso no coxo, grunhindo. Contanto que alguém sirva água para eles, todos ficarão felizes. Ninguém quer pensar. Sabe com o que o Fourier me fisgou? Ele diz, pense com sua própria cabeça. Se houver respostas prontas para tudo, isso significa que alguém as preparou para você. Você tem que fazer perguntas, entendeu? E você já esteve no Reich antes? Perguntou Artyom. Eu estive, disse o marcado. Passagem. Isso realmente me afetou. Porque está tudo certo. Tudo se encaixa. Você pensa, foda-se, onde eu estive até agora? No local, confirmou de cabeça raspada. Todo mundo tem que começar por si mesmo. Com sua própria estação. Com alguma coisinha, comece com alguma coisinha. Como apenas passar por seus vizinhos, pelo menos. Heróis não nascem. E eles estão lá. Eles estão em toda parte. Eles têm esse tipo de máfia própria. Eles se ajudam. Não deixam pessoas normais entrarem. E em Riga você não acreditaria. Não importa o quanto você lute, é como bater a cabeça contra a parede, comentou Lioka. Isso é por causa deles, então? Como eles se parecem, pelo menos. Às vezes, entenda, eles se escondem tão bem que você não pode diferenciá-los de um ser humano. Você tem que coçar um pouco. É uma pena que nem todo mundo perceba, o rosto inchado e a cabeça raspada o apoiaram. Comecei a descobrir quem são os malucos em nossa estação. Basicamente, nem todas as pessoas estão prontas ainda. Ele esfregou a mandíbula. Alguns até cruzam com eles. Como é isso para a sujeira? O principal é lembrar de todos eles. Todos eles que levantaram a mão contra o nosso povo. Que estrangularam nossa espécie. A hora virá. Eu digo, venha conosco, o marcado com pústula simplesmente não tirava a mão do ombro de Artyom. Como voluntário. Junte-se à Legião de Ferro. Você é um de nós. Você é um de nós, não é? Não, pessoal. Somos manequins quando se trata de política. Estamos indo para o bordel. Artyom realmente sentiu como se estivesse sufocando. E aquela mão estava queimando seu suéter de gola alta, a qualquer momento haveria um cheiro de lã queimada. Ele queria se esquivar daquela mão como uma víbora. Mas para onde? Isso não é uma pena. Ele é convidado a salvar o metrô e enfia o focinho de volta no coxo. Você já pensou no motivo pelo qual acabamos nessa situação? Você já pensou em como nós, seres humanos, vamos sobreviver? Com sua própria cabeça? Claro que você não tem. Só quer visitar as prostitutas. Você está interessado em prostitutas, mas o futuro da nação não o incomoda. Pegue isso, Armor Plate, para o inferno com isso.
Talvez ele seja uma aberração lá? E o... É. Ei, vovô, talvez você, pelo menos? Na sua velhice é hora para pensar em sua alma. Você deve ser normal. Ou você tem uma pequena mancha de câncer? Dizem que o Führer equiparava. Não se preocupe. Eles vão reunir a Legião de Ferro e, em seguida. Por enquanto vamos fazer um pouco de treinamento. E então voltaremos e lembraremos a todos esses animais. Faremos uma caminhada pelo metrô novamente. Em marcha. O que é essa Legião de Ferro? Então, Lyoka não resistiu a perguntar. Uma força voluntária. Para a nossa própria espécie. Eles são pisoteados pelas aberrações. Esse sou eu. Oh. Aí está. Quieto. Chegamos, olhe para isso. No Tsvednoe Boulevard, eles foram recebidos por um holofote, então tiveram que se aproximar da estação com os olhos torcidos, quase se movendo às cegas. Em vez de sentinelas, havia brutamontes pesados. Eles não estavam interessados em vistos ou passaportes, apenas cartuchos. Você veio aqui para gastar dinheiro ou apenas babar? Precisamos de um médico. Existe um médico? Eles mal haviam entrado na plataforma quando Artyom saiu e puxou o corretor pela nuca. Olezek já havia cedido e não estava mais delirando. Havia bolhas vermelhas saindo de sua boca. A galinha fiel cochilou em seu estômago perfurado, de modo que a alma de Olezek não pôde evaporar pelo buraco. Um médico ou uma enfermeira, gargalhou um guarda mutilado, um nariz achatado e 2 orelhas de couve-flor. Vamos, um homem está morrendo. Podemos até encontrar vocês, anjos, aqui também. Mas ele mostrou a Artyom o caminho, afinal, ok, por ali até o médico. Claro, ela lida com doenças sociais aqui. Portanto, não há promessas sobre a bala, mas ela diagnosticará palmas tão rápido quanto um tiro. Agarre-se, Artyom ordenou ao corretor. A última vez, Lyoka o avisou. Não fui eu que atirei nele, afinal. Ninguém precisa de você, disse Homer ao inconsciente Olezek, segurando uma perna. Apenas a galinha. Sim, a propósito. A galinha, disse Lyoka. Eles partiram pela estação. De acordo com os cálculos de Homer, deveria ser ainda mais profundo do que Mendeleev. No entanto, havia água exatamente suficiente aqui para transformar os trilhos em canais, e a própria plataforma permaneceu seca. Em resposta ao espanto de Homer com o porquê disso, Lyoka explicou, bem, merda não afunda, não é? Como era o Boulevard Tsvednoe antes, não havia mais como dizer. Um único grande antro de vício foi montado aqui agora. Dividido em pequenos cubículos, salas e salões separados por madeira compensada, aglomerado, folhas de papelão, telas dobráveis, persianas, cortinas. Tsvednoe Boulevard havia sido transformado em um labirinto intransponível, no qual todas as dimensões foram violadas. Nesta estação não havia piso nem teto. Em alguns lugares, eles conseguiram se espremer em 2 andares sob o telhado e em outros lugares 3. Pequenas portas estranhas levavam de corredores estreitos e sinuosos para quartos do tamanho de uma cama, e outras portas exatamente como elas levavam a espaços sob a plataforma que eram tão grandes quanto uma estação inteira, e para onde alguns dos outros levaram era uma incógnita. O barulho aqui era feroz, e cada cômodo fazia seu próprio tipo de som e havia 1000 cômodos. Em alguns eles choravam, em alguns eles riam, em alguns tentavam abafar os gritos com música animada, em alguns berravam canções bêbadas e em alguns uivavam de terror. Era assim que a voz coletiva do Tsvednoe Boulevard soava, como um coro de demônios. Bem, e as mulheres também, é claro. Anjos prostituídos, e severos em dragonas, e fêmeas fatales em meias cheias de buracos, e enfermeiras com jumentos nus, e simplesmente vadias vulgares sem qualquer faz de conta, uma divisão inteira. Tantos quantos pudessem ser encaixados, se era exatamente quantos haviam sido encaixados. Todos gritando, chamando, exagerando seus encantos, tentando laçar seu olhar, cada uma delas com pouco tempo, já apenas o suficiente para um ataque de cobra enquanto alguém passa por ela, apenas este curto meio metro. Se ela não quebrou a pele, não esguichou o veneno do amor no arranhão, se é isso, ele se foi. Quem não trabalha não come. A dor de Lyoka foi aliviada instantaneamente, como se sua ferida tivesse realmente começado a cicatrizar. Mas Homer não se sentia à vontade aqui, logo no início. Quando mergulharam em um corredor sinuoso e interminável, ele de repente empurrou seu pescoço ossudo mais para trás do que poderia ser puxado, se depois disso continuou olhando em volta, olhando para trás por cima do ombro. O que é isso, vovô? Artyom perguntou a ele. Eu fico pensando. O tempo todo eu fico pensando. Em toda parte. O tempo todo. Homer respondeu. Essa garota. Uma eu. Quem? A perna nua de Olezek começou a escorregar de Homer. Bom para o vovô, hein? Lyoka ofegou. Obtenha uma melhor aderência. Ali. Aquela porta ali. Eles carregaram o moribundo para dentro.
Havia uma fila de almas violadas e corpos coçando. Todas as mulheres. O médico saiu, uma mulher de óculos grossos, com um cigarro enrolado, voz rouca e masculina. Ele é um caso perdido, o corretor informou a ela apenas para estar no lado seguro. Para que o Leszek não manchasse a área de recepção com seu último gotejamento de sangue, eles concordaram em pegá-lo na mão imediatamente. Eles o colocaram em uma cadeira ginecológica aberta, pegaram um clipe de cartuchos com antecedência, caso ele coachasse de qualquer maneira, e disseram aos outros para não esperarem. Eles deram álcool à Lioka para alimentar a boca em sua mão, mas ele ainda foi deixado na fila de qualquer maneira. Aqui eles se sentam como pessoas, não como profissionais, explicou ele a Artyom, acenando com a cabeça para as senhoras tristes. Talvez eu encontre o caminho certo para mim? Talvez. Bem, vamos dizer adeus. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz, Artyom explicou para si mesmo. Desta vez, fiz tudo o que pude. Trabalho feito, solto e sem fantasias. Certo, então, vou por aqui ou por ali. Eles estavam sentados em um pequeno cubículo de uma sala. Bem ao lado deles, uma garota simples e subnutrida de cerca de 14 anos estava curvada e torcida em um poste. Ela não tinha seios e suas costelas se projetavam lamentavelmente, esticando sua meia desbotada. Ela continuou enfiando os ossos na tigela de sopa de Artyom, e ele sentiu medo de ofendê-la afastando-a completamente, porque ela não tinha outros clientes, e ele simplesmente fingiu que o poste não estava lá, ou a jovem também. Ou isso foi ainda mais ofensivo para ela? Onde o orgulho de uma prostituta estava em que parte dela? Ele não sabia. A sopa era barata, porém, e ele precisava cuidar de seu dinheiro nesta fase. Os cartuchos desapareceram rapidamente, se em nada. Pendurado na parede estava um mapa do metrô. Era disso que eles estavam falando. Do Tsvitnoy Boulevard havia duas rotas que levavam adiante. Uma, salinha direta para Chekhov. A outra, através de uma passagem de conexão para a estação Trubnaya Square e de lá para o Sretensky Boulevard. Se o mapa pudesse ser acreditado, você poderia chegar a Teatralnaya pelo primeiro ou pelo segundo caminho. Mas Artyom não poderia chegar lá de qualquer maneira. O mapa havia sido desenhado há muito tempo. O centro de transferência que consistia em 3 estações, Chekhov Pushkin Tver, agora era conhecido por um nome diferente, o Quarto Reich, que supostamente era herdeiro do terceiro. Talvez o testamento tenha sido forjado, ou talvez o Reich realmente tenha reencarnado. Um regime pode ser morto, impérios se tornam decrépitos e morrem, mas as ideias são como bacilos da peste. Eles secarão e ficarão adormecidos nos cadáveres que mataram e esperarão lá por até 5 séculos. Se você cavar um túnel e se deparar com um cemitério de peste, toque nos ossos velhos. E não importa em que idioma você falava, no que você acreditava. É tudo bom para o moinho de bacilos da praga. E a antiga linha Sokolniki, cortando o metrô ao meio, há muito se tornou a linha vermelha. Não foi chamado assim por sua cor, mas por seu credo. Um experimento único, construir o comunismo em uma linha de metrô. A fórmula era a mesma, o poder soviético mais a eletrificação de toda a linha. Além, é claro, das outras variáveis dessa equação, que não são realmente variáveis, não importa quanto tempo tenha passado. Alguns tipos de cadáveres podem ser mais alegres que os vivos. Eu não posso ir para o Reich. Artyom balançou a cabeça. De maneira nenhuma. Risque Chekhov. Homer lançou-lhe um olhar interrogativo. Afinal, é o caminho mais curto. De Chekhov a Tver, e depois a próxima estação de Teatralnaya. Risque. Eu tenho problemas lá. Você é russo, certo? Branco. Não é isso. Quando eu estava lá. Artyom acenou para a garota, que estava empinando em desespero. Vá tomar um pouco de sopa. Em mim. Não fique por aqui. De alguma forma, ele simplesmente não conseguia falar abertamente depois das conversas em Hansa. Ele ficava imaginando que via suéteres em todos os lugares. Não é importante o que é. Não vou passar pelo Reich. Você sabe, aqueles ratos fedorentos, eu. Na jangada, no caminho para cá. Eu mal conseguia ficar no meu lugar. Se não tivesse havido 5 deles. 5 faz as coisas. Um pouco complicado. E esse nosso caso sem esperança também. Com o ovo. Uma situação. Homer acariciou a galinha cochilando de joelhos. Sinto muito pelo cara. Hoje foi um longo dia. Artyom limpou a boca. Ei. Ei. Garçom. É. O garçom era idoso, sujo e indiferente. O que você tem? Tem alguma aguardente? Cogumelo. 48%. Sim. Tem um pouco, vovô? Apenas 50 gramas, não mais do que isso. E um pouco de salsicha. Ou vou ficar mole. E 100 gramas para mim.
O luar chegou. Um tipo de dia sem fim. Que tal bebermos para aquele? Para Olezek. Que ele viva. Que ele não assombre meus sonhos com seu ovo. Tudo bem. Um negócio absolutamente grotesco. E eu cheguei perto de ser cortado, não foi? Você sabe, você não sente nada. ZIP. Mas agora estou pensando que tudo já poderia ter acabado. E há caminhos piores a percorrer. Teria sido adequado para você, pois seu livro? Estrondo. E que final legal, hein? Uma bala perdida. Você realmente acha que poderia ter sido morto lá atrás? Talvez tivesse sido melhor, hein? 3 estações de Teatralnaia? 3 estações. Artyom bebeu novamente, ele olhou em volta para a dançarina, imersa em sua sopa, para o garçom azedo. Ele está realmente lá, esse operador de rádio, hein, vovô? Para onde estou indo, afinal? Pelo que? Ele está lá. Piotr. Acho que o nome dele era Piotr Sergeevich. Nós nos conhecemos. Minha idade. Isso é um pseudônimo? Parece que ele fugiu do Reich. Daqueles ratos fedorentos. Você gostaria de outro? Não. Não. Bem, tudo bem então. Obrigado. Eu não acho que ele seja do Reich. É só. Eles quase me amarraram lá uma vez, vovô. É. Mas você não é. Ou você está. Eu atirei em um de seus policiais. Simplesmente aconteceu. E depois disso, para mantê-lo curto, fui arrancado da forca. Eu poderia? Só isso. Basta. E então eles te pegaram, hein? Você sabe, eu estive pensando sobre a maneira como as pessoas morrem. Quem chega onde na vida? Quero dizer, é claro, eu sou um velho tolo romântico, mas afinal, você não morreu hoje ou então? Talvez não fosse o seu destino? Sua hora ainda não havia chegado? E quanto a isso? E aqueles caras, os rapazes que nós? Aqueles com quem segurei o bunker contra os Reds. Os caras da ordem. Da minha unidade, Letiaga foi a única que restou. E ele mal conseguiu. Mas quantos deles perderam a vida? Ullman, Shliapa, número 10. E quanto a eles, por exemplo? Por que eles foram instruídos a morrer então? Eles estavam se comportando mal? Oh, meu Deus, não. Direito. Certo, vovô. Ei, amigo. Traga-nos um pouco mais do seu podridão. Vamos, trabalhe. Isso é, e é este o negócio que você mencionou no escritório de Svinolu? Homer perguntou cautelosamente, depois de esperar que suas bebidas fossem servidas e o garçom se afastasse. É sobre Korbut, certo? O chefe de contra-espionagem dos Reds? Ele jogou todos os seus homens de combate contra Miller. Certo. Sem qualquer autorização da liderança do partido? Alguém estava batendo regularmente contra o outro lado da parede de madeira compensada, com a cabeceira da cama ou sua própria cabeça, ficando cada vez mais ardente, gemendo cada vez mais alto. Eles não disseram nada por um tempo, ouviram, olharam os olhos e piscaram um para o outro. Inclinando-se sobre a mesa dos anões, Artyom engasgou. A contra-espionagem. Ele era presidente da KGB. Da linha vermelha. E com aprovação ou sem ela. Basta pensar nisso, vô presidente. De qualquer forma, eu estava naquele bunker junto com os caras. Toda a ordem. Quantos de nós estávamos lá? 50. Contra um batalhão. E nenhum batalhão comum. E se os Reds tivessem colocado as mãos no bunker? Havia um depósito lá. Eu ouvi alguma coisa. Comida enlatada ou remédios. Latas, Mas do tipo que se você abri-los. Você acha que os Reds querem comida? Eles sempre viveram sem ele e teriam continuado assim. Armas químicas. Comida enlatada. Nós lutamos contra eles. Levou sua comida enlatada para a superfície. Enterrou metade de nossos homens. Essa é toda a história. Mais uma vez, sem tilintar copos. Sem tilintar. E Miller. Você já o viu em uma cadeira de rodas. Mas você já o conheceu antes disso? Sim. Mas mesmo em uma cadeira de rodas. Ele é tão combativo. Ele é o homem que montou a ordem por conta própria. Recolheu os homens um de cada vez. O melhor. 20 anos. E então, em um dia. Eu só servi um ano com ele. E era como minha família.
Mas para ele? E ele é um inválido. Um braço, seu braço direito. Faltando. Não consegue mover as pernas. Imagine isso. Ele está em uma cadeira de rodas. E pelo que entendi, você serviu na ordem desde o momento em que os escuros foram atingidos pelos mísseis. Você e Miller encontraram esses mísseis, não é mesmo? E se você não os tivesse encontrado, os Dark Ones teriam devorado todo o metro. E depois disso ele o levou para a ordem. Como um herói. Certo? Vamos ter outro agora, vovô. Do outro lado da parede, alguém gritou tão alto que até a galinha acordou. O filme sonolento escorregou das pequenas bagas dos olhos de Riaba, e ela tentou voar. Se eu sou o voo para o céu, disse Artyom, agarrando a galinha com a mão bêbada. E aqui está o interessante. A rota é a mesma. Olhar. Para onde podemos ir agora a partir daqui? Apenas para Trubnaya. E de lá para o Sretensky Boulevard. Desculpe, mas eu realmente não quero ir para a linha vermelha também. Esse é o tipo de companheiro de viagem que você tem. Então, acontece que só há uma maneira. Para Turgenev. E então ao longo de nosso ramo, para Kitaigoro. Costumava haver um túnel mortal lá. Malvado. E para Tretiakov. 2 anos atrás eu caminhei pela mesma rota. Droga. Tanta coisa amontoada em apenas 2 anos. E de Tretiakov para Teatralnaya. Naquela época, é claro, eu estava a caminho de Polis. É essa missão que eu ouvi falar? Aquele tempo com os escuros? Aquele tempo com os escuros. Ouça, companheiro de brincadeira, por que você não vai e tome mais um pouco de sopa? Realmente. Eu sou casado. Eu acho. Não, não. Eu também não preciso de nada, obrigado. Mas o que? Por quê? A filha de Miller. Ela é sua esposa, não é? Ela é, minha esposa costumava ser uma franco-atiradora. Seu pai a treinou. Mas agora esses cogumelos aqui. Onde eu coloquei agora? O cogumelo. E Miller? Por que ele não gostou de você? Por que ela gostou de mim? Vovô, por que você não me diz uma coisa? Do que se trata esse negócio? Com você e as loiras? Eu não entendo. Você falou sobre uma garota ou outra. Você tinha algo acontecendo. Você continua me fazendo perguntas, me grilhando. Deixe-me perguntar um. Não havia nada acontecendo. Nada. Ela é como uma filha para mim. No ano passado. Eu não tenho filhos. E esta jovem. Eu me apeguei a ela. Como seu pai ou seu avô, realmente. Não tão. E ela foi morta. Qual era o nome dela? Sasha. O nome dela era Sasha. Alexandra. A estação e foi inundada. E todos. Ok. Por que não? Sem tilintar novamente. Amigo. Ei. Mais um e um pouco de salsicha. A salsicha está pronta. Temos minhocas marinadas. Mas eles te dão. Você tem que saber o que está fazendo com eles. E podemos ficar aqui. Para a noite. O quarto só é alugado com a mulher. Com a mulher. Com esse, é. Eu vou levá-la. Ei. Tire o dia de folga. Vá em frente. Vá embora. E bem. Eu digo a mim mesmo que ela foi morta. Que ela se foi. Mas eu ainda a vejo em todos os lugares de qualquer maneira. Eu a conheço. Eu a confundi com aquela vadia terrível. Como eu poderia? Ela. Sasha. Foi tão gentil. Uma garota tão radiante. E ela tinha acabado de sair de sua estação. A vida inteira dela, você pode imaginar? Na mesma estação. Sentado lá naquele mesmo tipo de bicicleta sem rodas. Para a eletricidade. Imaginando algo para si mesma. E ela tinha um pequeno pacote que costumava ter chá nele. Com uma foto. Algumas montanhas ou outras. Verde. China, eu suponho. Como uma xilogravura velha e tosca. E esse era o mundo inteiro dela, imagine, aquele pequeno pacote era o mundo inteiro para ela. Mas me diga. Diga-me, quem é essa Zênia? Quem é Zênia? Sim, quem é ele? Este Zenka, quando você se afasta, você começa a falar com ele. Um amigo meu. Um amigo de infância. E quanto a ele? Onde ele está? Ele está sempre com você? Ele ouve você? Onde? O mesmo lugar que aquela sua Sasha.
Não há outra maneira de falar com ele. Eu sinto muito. Eu não queria. Eu sou o único que não queria. Deixando qualquer um e todos ouvirem. Eu não vou dizer mais. Eu entendo tudo, Zenia se foi, Artyom. Ponto final. Você vai me perdoar? Chega, foda-se Zenia. Terminamos com ele. Why I ter. Você me convenceu. Deixe-nos ter esse seu verme. Apenas corte. O melhor que puder. Então eu não posso dizer. Sinto muito pela sua saca. Seu departamento. Talvez ela devesse ter ficado em sua estação? Talvez todos nós devêssemos ter ficado em nossas estações, hein? Já pensou nisso? Às vezes penso que... Fique em casa e não vá a lugar nenhum. Cultive cogumelos. Embora. Zenka ficou, e o que aconteceu com isso? O que eu digo é o seguinte. Eu costumava ser um motorista de motor. No metrô. Um genuíno maquinista de metrô, sim, sim. E... eu tenho essa teoria. Uma espécie de símile, se você quiser. Que a vida é como um galho. Como as faixas. Há pontos neles que mudam esses trilhos. E um fim de linha, não apenas um, mas vários deles. Algumas pessoas simplesmente vão daqui para lá, e é isso. Alguns vão para o depósito para seu descanso final. Alguns passam por um túnel de conexão secreto e pulam para outro ramo. Isto é. Pode haver muitas extremidades da linha. Mas... cada um de nós tem apenas um destino. E é dele. E você tem que definir todos os pontos nas trilhas corretamente para chegar precisamente ao seu destino. Para fazer o que você realmente nasceu neste mundo para fazer. Estou me expressando claramente? E então, como comecei a dizer, talvez eu seja um velho tolo, e tudo isso é um absurdo romântico estúpido. Mas morrer de uma bala perdida. Ou não chegar a lugar nenhum. Tudo isso não é para você, Artyom. Isso é o que eu penso. Esse não é o seu ponto de destino. Você tem um diferente. Em algum lugar. Isso soa bem, tudo bem. Artyom soltou o fôlego. E em qual linha você trabalhou? Onde estava o seu ponto? Homer derrubou outro tiro. Eu estava na Circle Line. Artyom fez uma cara irônica. Ele piscou para o velho. Isso é engraçado. Mas o verme não é tão ruim. Se você não sabe o que é chamado. Eu não vou ter nenhum. Mas eu vou. Vou te dizer uma coisa, vovô, já conheci pessoas antes que falaram comigo sobre a vida e o destino. Sobre o destino. Besteira. Lixo. Entendeu? Não há nada. Apenas túneis vazios. E o vento soprando através deles. Isso é tudo. Ele colocou os restos do verme em seu estômago e levantou-se com as pernas leves, instáveis e arejadas. Vou pegar um PSS. Ele caiu de uma caixinha de uma sala para outra, atrás do compensado, e tudo mudou. Antes havia um bar com um poste e um pobre coitado em uma meia de corpo, um teto de 2 metros de altura, e agora havia um espaço de passagem, um corredor, com colchões espalhados nele, e pessoas nuas tateando nos colchões, alguns demorando, outros frenéticos, esbarrando uns nos outros, tentando encontrar um ponto de apoio, esticando os calcanhares descalços, tateando em busca de terra firme com eles, paredes forradas com páginas de revistas pornográficas, desbotadas e obsoletas. Um teto muito baixo para endireitar. Ele cambaleou. Uma barriga enorme coberta de pelos encaracolados, mas nenhum cabelo deixado na cabeça, suspensórios listrados, sentado em um sofá flácido, com uma ninfa em cada joelho, e paredes cobertas por este papel de parede confortável e aconchegante, como há na superfície nos apartamentos abandonados. Ele está acariciando as costas nuas das meninas, eles os arqueiam como gatos. Um deles beija o outro. A gordura estremece e treme. Ele agarra um deles pela nuca, de uma maneira diferente, grosseiramente. A luz se apaga. Tatei. Onde está o John aqui? Mais adiante. Um piano de cauda tilintando, um piano de cauda genuíno. E bem ali na tampa eles colocaram uma senhora corpulenta, um traseiro para a direita, o outro para a esquerda. A senhora está gritando estridentemente, um homem de jaqueta jeans está se afastando diligentemente, um traseiro magro com covinhas, submerso na opulência carnuda. O teto está balançando. O que é isso desenhado no teto? Não. Tenho que seguir em frente. 3 homens em uniformes pretos que dizem ter sido feitos para trabalhadores ferroviários no Velho Mundo, mas que também encontraram donos no Novo Mundo, aranhas de 3 patas nas mangas, pretas em um círculo branco, do triunvirato de Chekhov, Vere. Pushkin. Precisamente.
Este lugar fica a apenas um trecho da pista de distância deles. Eles vêm aqui todos os dias, provavelmente. Todas as noites. Bem ali, de pé, ele subiu a saia dela, abaixou as calças. Ela está mordendo o lábio, suportando. Outros dois na fila, se preparando. Disciplina. O piano pode ainda ser ouvido aqui, e este homem de preto parece estar seguindo o ritmo. Duas saídas ao mesmo tempo, um para a direita e para a esquerda. Onde? E então de volta ao básico sem frescuras novamente, em decoração zero, corpos alinhados lado a lado, como uma vala cheia de pessoas que foram baleadas e mexendo tão fracamente quanto as que não foram finalizadas. A fumaça da droga paira no ar, rastejando pelas rachaduras de uma sala para fazer cócegas nas narinas das pessoas ao lado. A fumaça entra em seus olhos, seus pulmões, sua cabeça, seu coração. Mais e mais longe. De onde ele veio, esse Artyom? Como ele vai voltar lá? Em frente ou à esquerda? Há um demônio com o traseiro açoitado, e olhe para aquela moça de ombros largos trabalhando nele. De onde eles tiram essa cueca, meu Deus? Tire dos cadáveres na superfície, não é? Roupa íntima de boa qualidade, importada. Um menino vestido de menina se movendo em direção a Artyom, enxugando os lábios com a bainha do vestido, mas ele tem bigode, como em um show de horrores de circo, essa mulher barbada. Costumava haver um circo aqui, não havia? Diretamente acima desta estação? O famoso circo antigo na Avenida Tsvetnoy. E ainda outra porta. Talvez esteja aqui. Eles devem ter um em algum lugar aqui, afinal. Algum tipo de festa. Em máscaras de carnaval. Ou seja, eles queriam que fossem máscaras de carnaval. Eles mesmos os desenharam, então? Poderia ser o lugar de onde a menino escapou. Uma garota se levanta para conhecê-lo, frágil e elegante completamente. Apenas escondendo algo com a mão. Algo na mão. Alcançando sua garganta. Sentindo-se em algo lá. Sente-se. Sente-se. Não vá embora. Fique um pouco. Eu tenho. Um cogumelo. Ania. Ele se atrapalhou com o cogumelo no bolso e o agarrou como um amuleto. Você é engraçado. Onde está o seu? Eu tenho que ir. Tenho que. Lá. Dessa forma. E então volte para mim. Por favor. Mas não, ele não voltou lá, ele se perdeu. E então ele se sente cansado, e há algum tipo de mesa, e homens ao redor da mesa, e garotas debaixo da mesa. E ele se sente doente e não tem forças para andar mais. Ele se senta. O teto está girando, girando, uma prova de que todo o universo gira em torno da Terra. Eles trazem uma para fora. Ela está nua e eles a chicoteiam em seus braços amarrados. Os outros trocam olhares e batem palmas. Não é. Ousa. Artyom chegou na metade do caminho, o mais longe que pôde. Quem é você? É. Não se atreva. Humilhe-a. Ele correu para passar, mas eles o pegaram e o seguraram. Ela quer. Quem a está forçando? Nós a alimentamos. Estúpido. Essa é a garota gritando. Dê-o fora. Estou trabalhando. Dê a ela com força. Vamos, sem piedade, ela implora, vê ela, implorando. E você? Não se atreva. Você. Não. Você não quer. Ela não quer. Ela simplesmente não tem escolha. Para onde mais ela pode ir? Espertinho. E todos nós, para onde podemos ir? Lajaway, Lajaway. E agora através dos peitos. Ag. De. Mi. Ela. Eu tenho uma mira melhor. Sente-se. Sente-se, tome uma bebida. Tome uma bebida conosco. Um perseguidor. Você é um perseguidor? Eu não vou. Não com você. Eu não vou. Não toque nela. Pior do que animais. Todos vocês. Onde você pode ir? Eu sei onde. E onde está isso? É. Procurar. Procure onde outras pessoas sobreviveram. Procurar. Deixe este lugar amaldiçoado. Aqui nós. Em quem estamos nos transformando? Por que você me faz? Um perseguidor. Um sonhador. Você ouviu isso? Suba por cima. Você já viu a parte de trás da sua cabeça? Você está ficando careca, irmão. E você quer que nós o sigamos. Uhul. Ag. Oh, isso é bom. Oh, isso é doce. É, sua putinha. O que podemos fazer aqui, no metrô?
Vamos degenerar. Pessoas com 2 cabeças nascerão. Pessoas sem dedos. Corcundas. Pessoas sem olhos nascerão. Slime em vez de olhos. 1 em cada 3 com câncer. Bócio. Basta ir e contar quantos tem bócio. Enquanto você ainda sabe contar. Seus filhos não saberão fazer nada. Você chicoteia garotas para se divertir. Mas no próximo. Em Mendel. Mendeleev. Está tudo acabado. Terminado. Eles são homens das cavernas. Em 20 anos. Caverna. Homens. Espere. Aguente firme, perseguidor. Você está falando de bom senso lá. Ele está falando com bom senso. É. Ele é o nosso homem. E Mendeleev é uma grande estação antiga. Comparado a ele, este bordel foi. Mas o que ele diz está certo. Estamos degenerando. Nossos genes. Nossos genes estão poluídos. Vamos tomar uma bebida, perseguidor. Qual é o seu nome? Não é mesmo, pessoal? Nossos genes estão poluídos. Não há pureza. Sirva-lhe uma bebida. Temos algo aqui com um pequeno segredo, perseguidor. Aqui está para você. Para a pureza de nossos genes. É. O quê? Não há outra maneira de nos salvarmos. É um trabalho árduo. Trabalho sujo. Mas alguém tem que fazer isso. Aqui está para nós. Para nós. Para o Reich. Para o Reich. Ah, vá para o inferno. Eu, beber aos fascistas. Eles lutaram. Nossos avós. Basta olhar para este perseguidor, hein? Levantando sua caspa. Fascistas. Você não tem acompanhado os discursos do Führer. Não há fascistas por aí há muito tempo. Uma mudança na linha geral. Até o negro, certo. Todos os homens são irmãos, você está absorvendo isso? Se seus genes não forem quebrados, as pessoas têm que ficar juntas. Contra os malucos. Porque para sobreviver ao metrô, só há um caminho a percorrer. Ah, é. Pureza. De genes. Salvação. Do povo, eles gritaram em coro. Darwin era um bom garoto, com certeza. Ele não estava indo a lugar nenhum com essas pernas. E isso tem que ser feito. Temos que limpar, perseguidor. Você sobe lá em cima. Continue subindo. Procure um lugar onde possamos viver. Vá em frente. Ha ha ha. E enquanto isso estaremos. Purga. Todos. Tem o seu próprio trabalho a fazer. Você está bem. Ok. Não se aflija. Deite-se nela. Ele reuniu força suficiente para escorregar e desabar debaixo da mesa. E havia garotas nuas lá embaixo, presas entre as pernas dos oradores. Ele vomitou. Ele saiu de lá de 4. Seguido de aplausos. Brutos vis. Vocês degeneraram em brutos. E eu junto com vocês. Eu sou um bruto vil. E então os quartos e pequenos quartos e cubículos começaram a girar estranhamente. Eles eram reais ou não? Colorido, feito de papelão colado com nu. E pessoas nuas sobem em seu rosto, e alguém nu tenta cavalgar sobre ele, e o tempo todo alguém o segue, ronda atrás dele, alcançando-o. É um demônio ou outra pessoa, ou aqueles foliões enviaram um assassino? Eu não gostaria de me encontrar me debatendo em seu laço. São os que me condenaram até a morte há 2 anos com eles? Talvez eles estejam e esses passos ainda estejam atrás de mim e eu tenha que me mover mais rápido. Mas estou de 4, e se não for um assassino, afinal, mais um demônio, Satanás veio me levar. Ele quer me arrastar de volta 8 metros para o próximo círculo, e o que há lá? Vá embora, vá embora. Eu não quero você. Onde está meu cogumelo, o cogumelo que ela colocou no meu bolso? Onde está meu talismã contra esses espíritos malignos? Senhor, salve-me e proteja-me. Por aqui. Assim. É isso. Temos um pequeno sofá confortável aqui também. Um salão estranho, que salão estranho, e aquele lustre e o teto aqui tão altos. 4 metros. Como isso pode realmente ser possível, e de onde vem toda essa luz? O que eles estão me oferecendo? Que tipo de homem é esse? Não há mais força, não há força. Por que os guardas na porta, quem são eles? Peço desculpas, não pude deixar de ouvir. Eu me interessei. Um perseguidor, certo? Você sonha em ainda encontrar outros sobreviventes. Não acredite que fomos deixados aqui sozinhos.
É doentio, eu entendo. Repugnante até imaginar que, além do nosso metrô, ninguém foi salvo, absolutamente em lugar nenhum. Quem? Quem é você? Mas o que você acha, se de repente descobrisse que o mundo não havia sido realmente destruído? O que, você acha que as pessoas deixariam o metrô? Abandonariam tudo aqui? Começariam a fazer uma nova vida para si em outro lugar? Não fale bobagem. Em um instante. Nosso desastre. Tragédia. Não temos para onde ir. Todos nós. Estamos presos, trabalhando como escravos aqui embaixo e nos cofres. Vamos lá, o que você quer dizer, sem ter para onde ir? Olha que escolha existe. Aí estão os fascistas, aí estão os comunistas, lá você tem qualquer seita religiosa que desejar, basta escolher um Deus ou inventar um que se adapte ao seu gosto. Se quiser, você pode até cavar uma escada para o inferno e, basicamente, você pode se estabelecer onde quiser. Existem muitas estações, livros de resgate se você quiser, desenvolva um gosto por carne humana se quiser, lute em uma guerra por todos os meios. O que mais você precisa? Você acha que as pessoas aqui estão faltando algo? E o que seria isso, eu me pergunto. Pegue você, por exemplo? Sim, e você pode fazer o que quiser com as mulheres, elas não vão a lugar nenhum. Certo, a propósito, temos algo preparado para hoje. Sasha, Sashenka, entrem. Temos um visitante. Sim, ele é sujo e selvagem, mas você sabe, não é? Você sabe que é exatamente o tipo que eu gosto de fazer feliz. Vamos, pequenino, seja gentil com ele, olha que crosta ele cresceu, esse homem, ele tem uma lasca de gelo no coração, como o pequeno cai, você tem que respirar em seu coração, segurá-lo em suas mãos, ou então ele não vai derreter. Sim, eu quero ver como você o acaricia e ele te acaricia, mas você não precisa se apressar, nós temos tempo. Beijo. É isso. E não se esqueça de mim, meu pequeno. Não, pare, não. Eu tenho um cogumelo aqui, e ele vai me proteger. Claro que você é o diabo, mas você deve ter medo de cogumelos. Toda a santidade está neles. Você é Sasha. Onde ouvi esse nome? Seu nome é Sasha. Ei. Você me ouve? Ei. Ele está respirando? Parecia que ele estava respirando. Tente bloquear o nariz dele. Se ele está vivo, ele vai abrir a boca. Ei. Irmão. Como está? É definitivamente ele? Algo branco. Branco e rachado. Uma rachadura preta. Como o rio Moscou exposto entre as margens ainda coberto de neve. E dói muito o rio quando o gelo se quebra. Meu Tvater. Primavera, provavelmente. Vírio. Por que ele está com o rosto preso nos ladrilhos? A imagem mudou e não há mais neve ou rio para ser visto, mas a dor ainda está fluindo ao longo dele, estranho. Sua bochecha está queimada. Seu braço está doendo. O olho de alguém se manifestou no vazio. Ele olha para dentro de Artyom, rastejando onde não foi convidado. É ele. Levante-se, Artyom. O que você fez com ele? Não tem nada a ver conosco. Ele já era assim. E onde estão suas roupas? Onde está a jaqueta dele? E seu colete? E o que é isso aqui, em seu braço? Maldito inferno. Eu definitivamente não fiz isso. Eu juro pela minha própria mãe. Sua mãe. Ok, levante-o, eu digo. É isso. Sente-o com as costas contra a parede. E traga um pouco de água. A distância se abriu. Um corredor, portas e luz no final. Talvez fosse para onde ele deveria ir. Poderia ser onde sua mãe estava esperando por ele? Mamãe. Artyom chamou. Ele pode ouvir tudo. Certo como a chuva. Voltando do espaço sideral. Minhocas mistas e aguardente, não é? Você os misturou, sua aberração suicida. E algo em cima deles também. Há quanto tempo você não o vê? Nós nos separamos anteontem. Um bom trabalho que você aceitou. Um canto como este. Ele poderia ter ficado deitado aqui por uma semana. Até 6 meses. Não abandonamos nossos amigos em apuros. Aqui estão seus 3 cartuchos. Ei, Artyomich. É isso. Chega disso. Revele. A corneta está chamando. Algo clicou e a dor diminuiu um pouco. Eles mudaram as lentes. Primeiro eles se concentraram em um mundo e depois no outro, selecionando o caminho certo. Eventualmente, tudo combinou e os contornos se tornaram distintos. Eles ajustaram o foco. Quem é você? Um shifter de merda em um casaco de couro.
Lioca, é quem? Por quê? Por que você? É estranho. Estranho, Artyom pensou dolorosamente. E havia algo ainda mais estranho, este não era o Lioca deles. Algo estava faltando. Desaparecido. O fedor. Porque quando Artyom desapareceu no Tsvetnoy Boulevard, Homer não conseguiu encontrá-lo. Então ele encontrou Lioca no labirinto, e Lioca o reconheceu e ajudou, obrigado por isso. Eles o encontraram no terceiro dia em um banheiro que não funcionava, manchado de sujeira, sem roupas, exceto as calças. O que aconteceu? Ele não sabia. Tateie em sua memória com as mãos e elas não pegam nada. Negritude, assim como no túnel. Existe alguma coisa lá ou não está lá, se você não pode dizer. Talvez esteja vazio. Ou talvez haja alguém parado bem atrás de suas costas, respirando na parte de trás da sua cabeça e sorrindo. Ou talvez não seja um sorriso, mas mandíbulas escancaradas. Você pode ver tudo. Meu braço. O que há de errado com meu braço? Artyom tocou e estremeceu. Você também não se lembra disso? Homer ficou alarmado. Nada. Sua tatuagem. E quanto a isso? Em seu antebraço, costumava dizer, se não nós, então quem? Mas nenhuma única letra foi deixada. Eles estavam todos cobertos por algo carbonizado e inchado, com algo vermelho e branco escorrendo por baixo dele. Sobre cada letra havia uma pequena marca ronda. Eles queimaram com um cigarro, anunciou Lioca. O que era, então? Lúcia, eu sou seu para sempre? Você encontrou um ciumento? A tatuagem espartana. Todos na ordem tinham uma igual. Quando você foi aceito, eles o marcaram com isso. Um lembrete de isso é para sempre ou não há ex-membros da ordem. E Artyom, fazia um ano desde que ele havia sido dispensado, mas ele teria engasgado antes de apagar essas palavras. Quem poderia ter feito isso? Homer perguntou. Artyom tocou os solavancos cauterizados sem falar. Doeu, mas não tanto quanto ele gostaria. Mais de um dia se passou. Uma crosta já havia começado a crescer. Uma crosta? Uma mesa flutuando no luar como uma pequena jangada de resgate, e atrás da mesa, rostos de algum tipo, e ele mesmo, Artyom, agarrado a esta jangada por um tempo, mas eles não o torturaram lá, eles não o queimaram, eles o aplaudiram por alguma coisa. E depois disso foi tudo algum tipo de bobagem ou outra. Ou talvez fosse um sonho delirante? Não havia como ele separar seus sonhos da realidade. Eu não sei. Eu não me lembro. Pegue um cabelo do cachorro, sugeriu Lioca. Isso vai reanimá-lo. E aqui está uma pequena jaqueta que comprei para você, para substituir a sua. Artyom se enrolou na jaqueta. Era 2 tamanhos grande demais para ele. Ele não conseguia distinguir se era noite ou dia no Tsvetnoy Boulevard. Havia a mesma sopa na tigela, os vizinhos irreprimíveis ainda gemiam e sacudiam as paredes em ruínas da mesma maneira, a música glutinosa estava fervendo no ar turvo, uma garota diferente estava balançando em volta do poste exatamente da mesma maneira. Artyom levou um gole de sua sopa quente, exatamente o mesmo que na exposição, exatamente o mesmo que em todos os lugares do metrô, se pensou lentamente, e por que essa marca? Quem poderia ter feito isso? Quem ousou? A ordem nunca interferiu nas disputas entre as linhas. Sempre esteve acima da luta. Miller desprezava a política. Ele não tolerava nenhuma estrutura de comando acima dele, não obedecia aos comandos de ninguém e não estava na folha de pagamento de ninguém. 20 anos atrás, ele foi o primeiro a fazer um juramento de não tomar partido. Defender, sem exceções, todas as pessoas do metrô. Contra o tipo de ameaças que ninguém mais poderia enfrentar, ou o tipo que ninguém entendia ainda. O juramento da ordem foi administrado a apenas alguns, e somente depois de longas tentativas e testes, Miller não queria um exército. Ex-soldados de serviços especiais, perseguidores e agentes da ordem vagavam pelo metrô, invisíveis, fazendo reconhecimento, lembrando, relatando. Miller os ouviu. E se surgisse uma ameaça genuína e inevitável contra todo o metrô, se então a ordem desferia um golpe mortal calculado. Por causa de seu pequeno número, não podia travar guerras abertas, e assim Miller tentou destruir o inimigo secretamente, de repente, no embrião, no berço. E assim descobriu-se que muitos não sabiam sobre a ordem, e todos que sabiam tinham medo dela. Só que agora alguém não tinha tido medo. Mas por que eles não terminaram o trabalho? Enquanto eu estava procurando por você, entrei em um beco sem saída. Eu vi fotos de vitrais lá. Em Novoslobodzkaya eles quebraram, mas aqui eles sobreviveram. Homer fez uma pausa e acrescentou, uma estação imunda e podre. Temos que ir. Artyom largou sua tigela vazia. Vou embora em 1 hora. Lioca anunciou. Voltando? Você acha que eles vão deixar você entrar em Hansa? Não.
Pensei nisso e percebi. Eu superei a merda. Vou me juntar à Legião de Ferro. Artyom voltou os olhos para o corretor, olhos vermelhos e tensos. Foi para isso que Lyoka se lavou. Eu ouvi os rapazes, é bom senso. Até que nós, pessoas normais, joguemos os malucos na superfície, a vida aqui não valerá a pena ser vivida. De qualquer forma, estou partindo para o Reich com um pelotão de voluntários. Lembre-se de mim gentilmente. Homer apenas piscou úmido e aparentemente, ele já estava por dentro. O que você é, um cretino? Artyom perguntou a Lyoka. Um cretino, é isso? Você vai para o inferno. O que você sabe sobre as aberrações? Você pelo menos entende que máfia selvagem eles têm em meio a todo o metrô? E todos aqueles bastardos em Riga? Com certeza. Vou voltar para eles com botas com ponta de metal. Eles emitem essas botas brilhantes lá. Eu sei uma coisa ou duas sobre aberrações, respondeu Artyom. Bem, é isso. Lyoka disse, como se esse fosse o fim da conversa. Bem, agora, disse Artyom. Nós nos encontraremos novamente algum dia, então. Definitivamente, Lyoka respondeu alegremente, nós definitivamente nos encontraremos. Ele se levantou e apertou as articulações dos dedos alegremente, era hora de tomar sua vida em suas próprias mãos. Nesse ponto, seu olhar caiu sobre a galinha bicando o chão. Talvez devêssemos dividi-lo então, que ele sugeriu. E quanto ao Leszek, a propósito, perguntou Artyom, lembrando-se de repente. Apagou, o corretor declarou alegremente. Assim como eu pensei que ele faria. Ele ainda estava instável em seus pés. Mas ele não queria ficar em Tsvidnoi um único segundo a mais do que o necessário. Mas forçar seu caminho por Gomorra com uma mochila e uma bolsa grande foi ainda mais difícil do que fazê-lo nu. O labirinto ganhou vida, o caleidoscópio de mergulhos ruins se sacudiu, estabeleceu-se em um novo padrão, e a maneira certa de sair de lá não funcionou mais. E assim, em vez da passagem de pedestres para a estação de Trubnaia, eles foram empurrados para os trilhos do canal. Olhe aqui agora. É o nosso irmão de armas. O perseguidor. Foi falado em suas costas. Artyom nem pensou que era para ele. Mas um tapa no ombro o fez se virar. 4 homens em uniformes pretos, com aranhas de 3 pernas nas mangas, estavam parados ali e Artyom não os reconheceu a princípio. E então foi como se ele olhasse para aquele pote de 3 litros de cogumelos salgados, e ali, na salmoura escura, seus rostos se voltassem para ele. Anteontem. Ele não estava sentado à mesa? Ele deu as boas-vindas a Artyom e derramou-lhe o veneno. Uma toupeira na ponte do nariz. Artyom olhou fixamente para aquela toupeira dele, enquanto os outros. Mas o que eles tinham falado? E depois dessa conversa, por que eles ficaram felizes em vê-lo? Eles deveriam morder sua garganta. Lembram-se, camaradas? Aquele perseguidor, certo? Aquele que é um de nós. E ele se arrastou para longe de nós como um rover lunar. Bem, gostaria de vê-lo de novo. Artyom não via sorrisos tão sinceros há muito tempo. Por que não vem conosco? Precisamos de homens de princípios, o homem com a toupeira sugeriu. Seus colarinhos tinham abas unteroffiziere, atrás deles, uma coluna de ralé estava alinhada em 3. Em algum lugar no final, Artyom vislumbrou o ex-corretor também. Ele adivinhou os voluntários. A Legião de Ferro. Pela pureza de nossos genes. Mas então, ele não tinha bebido com isso? Ele deveria ter vomitado então. Vá se fuder. E ele se afastou deles, bem fora de perigo. Mas o que ele imaginava agora era que todos os habitantes da gloriosa cidade de Gomorra observavam com os olhos estreitos, reconhecendo-o e piscando para ele. O que é tudo isso então? Nós o conhecemos recentemente de 4 sem calças. Por que você não diz olá? Ele lembrou, e ele vomitou. E ele se lembrou de outra coisa também, alguém o seguindo, perseguindo-o, acompanhando-o, sóbrio, desdenhoso, adulto, enquanto Artyom fugia de sua desgraça com as mãos e os joelhos esparramados como uma criança de 1 ano de idade. E aquele homem queria algo de Artyom. Tão pegajoso quanto um pesadelo, mas foi um pesadelo? E então ocorreu-lhe, não havia muitos moradores em Gomorra, havia todos os visitantes. Os fascistas eram visíveis, se eles estavam de uniforme, os tolos. Mas quem mais estava aqui, em roupas civis? De Trubnaia você também podia chegar a Hansa, e à linha vermelha, e aos assentamentos fora da lei em Kitay-Gorod, e de lá para qualquer lugar. E qualquer um poderia navegar aqui, e qualquer verme voraz. Talvez ele tivesse saído levemente. Se ao menos ele soubesse como tinha feito isso. Por acerto e erro, eles se livraram do emaranhado e chegaram à passagem para a estação de Trubnaia.
Artyom com seus pacotes, Homer com a galinha, o velho se tornou teimoso e se recusou a matá-la e entregá-la ao corretor voluntário. Como Olesek havia profetizado, a galinha não estava mais poente. Aqui houve uma surpresa, um controle de passaporte. Artyom não conseguia se lembrar de como Trubnaya ganhava vida, mas obviamente não da mesma forma que o Tsvetnoy Boulevard, se fosse tão exigente. Os vistos não eram necessários, mas ninguém podia entrar sem documentos. Homer pegou um livreto verde com uma águia e uma coroa, Nikolai Ivanovich Nikolaev, nascido em 1973, região de Arcangels, estação de Sebastopol, casado, riscado. Na foto laminada, ele não tem barba, não é grisalho e ainda não tem 40 anos. Mas reconhecível, reconhecível. Artyom largou sua carga e começou a vasculhar os bolsos. Não estava em suas calças. Ele ficou frio. Não estava na jaqueta, hein? Não na jaqueta que havia desaparecido, junto com o cogumelo que deveria manter Artyom seguro e manter os pés plantados no chão. Ele abriu sua trouxa, de repente coberta de gosma pegajosa. Seu medo fez com que o veneno que ele havia bebido ontem fluísse de seus poros, e vasculhou, enfiando a mão aqui e ali. Então ele surtou, puxou o terno, achatou sua segunda pele no chão na frente de todos, vasculhou os bolsos do pacote, enfiou a automática embaixo de si, derrubou tudo finalmente e olhou para todos os cantos. Não lá. Não está lá. Não deixei para trás, não é? Ele perguntou a Homer com uma voz entorpecida. Ficou atrás da mesa? Homer encolheu os ombros. Sem passaporte. Ele não podia viver no metrô sem passaporte. Ele não conseguia entrar em Hansa, ou Polis, ou na linha vermelha. Não em Alexeyenskaya e não em qualquer outra estação onde as pessoas pelo menos tentassem pensar no amanhã. O que ele poderia fazer era morrer de fome em alguma estação bárbara ou ser devorado em um túnel. As pessoas se reuniram. Eles ficaram boquiabertos com uma mistura igual de suspeita e simpatia. Malditos curiosos. Não havia tempo para se esconder, ele tinha que saber a verdade. Ele enfiou a mão na mochila na frente de todos. Expôs o lado verde do aparelho de rádio. Os guardas de fronteira perceberam e franziram a testa. Ele puxou para fora o rádio e o dínamo. As pessoas começaram a gargalhar. Não está lá. Não está lá, foda-se. Homer já estava mais longe, Billy acenou com a mão, aproximou-se dos guardas de fronteira e começou a tentá-los. Mas o que havia para tentá-los? Havia apenas um carregador e meio de cartuchos restantes, no máximo. Deus me livre de que eles tenham que atirar. Recusado, rosnou o comandante do posto fronteiriço de Banha de Porco. Nós deixamos você passar e então os Reds vão nos esfolar vivos. Você não vai além do Sretensky Boulevard de qualquer maneira. Por quê? A linha vermelha nos cortou ontem. Eles entraram em Sretensky e estão verificando os documentos de todos. Não há como entrar na linha vermelha e também não há saída. Eles tiveram algum tipo de briga lá, mas ninguém sabe o que. Então, eles entraram em Sretensky. E de Sretensky para nós aqui. Melhor não provocá-los. Eles dizem que os Reds vão levar Tchetraunaya. Quem diz? As pessoas dizem. Portanto, não vá para o Reich. Eles temem que os fascistas o agarrem primeiro. Eles estão se preparando. Eles vão cortar todas as estações que fazem fronteira com o Reich. E quando? Artyom congelou imóvel sobre sua mochila selvagem. Sempre que. Vá e pergunte a eles. Eles podem fazer isso a qualquer momento, se a história já vazou. Temos que. Artyom começou com raiva e nervosismo a encher o dínamo, o aparelho de rádio e todo o seu maldito lixo. Temos que. Venha aqui, vovô. Você continua sozinho através de Sretensky. Você tem um passaporte, ou você tem olhos gentis e uma barba como o Papai Noel, você tem uma galinha, e eles não vão tocar em você. Vou exagerar. Em toda a superfície. Nos encontraremos lá. Em Tchetraunaya. Se os Reds não pegarem primeiro. Mas se o fizerem. Homero observou, perplexo, enquanto Artyom falava. Ele acenou com a cabeça. O que mais havia a fazer? Mas se ao menos. Se eu não tivesse decidido naquela época. Para Olesek. Para o bem de sua saúde. Artyom murmurou, olhando com ódio para a galinha enquanto colocava as coisas finais no pacote. E foi tudo uma porra de perda de tempo de qualquer maneira. Um caso perdido, foda-se. Ele montou seu cavaleiro nos ombros e voltou para os guardas de fronteira, com o rosto vermelho e aquecido, sua condição realmente parecendo melhorada por sua raiva. Onde está o caminho deles até aqui? Onde posso chegar ao topo? O que há? Uma escada rolante? O comandante do posto fronteiriço balançou a cabeça quase com pesar. Um perseguidor, certo? Não há nenhuma maneira aqui em cima.
foi demolido há muito tempo. Quem precisa ir vagando lá em cima? Essas deles. E você? Em Trubnaia. Existe uma maneira? Está selado. Que tipo de pessoa você é? Artyom berrou de fúria. Você não tem nenhum uso para a superfície? O comandante do posto fronteiriço nem se preocupou em responder. Ele virou seu traseiro bem alimentado para Artyom, suas calças estavam se abrindo, para o inferno com você, não venha o sábio comigo. Artyom inflou o peito, tentou se acalmar. Ele correu e correu pelo labirinto, e a saída parecia estar logo à frente, mas de repente, todos os corredores terminaram em becos sem saída. E atrás dele as pequenas pontes que ele havia atravessado haviam caído no abismo, para onde ele poderia ir agora? Eles o encurralaram. Artyom. O velho o tocou. E se passarmos pelo Reich, afinal? É. Para Chekhov. Então só temos que chegar a Tverskaya. E aí já está, Chetralnaya. Podemos até alcançá-lo hoje, se tudo correr bem. Não há outro lugar para onde você possa ir. Artyom não disse nada, ele se fechou como uma ostra. E continuou esfregando o pescoço, sua garganta estava áspera e arranhada. Não é tarde demais, não é? O unteroffizier com a toupeira, e ele sorriu cordialmente. Estávamos esperando por você. Artyom hesitou, olhando para a coluna, e ele deveria se prender na cauda agora? Ele baixou a voz. Não tenho nenhum documento. Você leva pessoas para esta sua legião sem documentos? E eu vou te dizer imediatamente se este é o equipamento de um perseguidor. Além de um rádio. Portanto, não haverá perguntas depois. Aceitamos homens sem documentos muito bem, assegurou-lhe Unter. Você pode reescrever sua biografia do zero de qualquer maneira. Quem se incomodou com quem eram os heróis do Reich antes?